Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube. Na descrição do vídeo tem um link para acesso e inscrição no canal Café com Ações, que vai ao ar de terça a sexta com informações, conteúdos sobre economia e bolsa de valores, coisas bem atuais que a gente compartilha. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Esse ano estou completando 15 anos enquanto investidor e criei o canal para compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas experiências, um pouco da minha trajetória, para que esse conteúdo tenha alguma utilidade para você. Eu não faço análise, não faço recomendações de ações, mas aqui eu procuro passar para vocês um pouco da minha experiência e espero que isso possa ser útil para que você monte as suas estratégias e alcance melhores retornos nos seus investimentos. No dia de hoje, estamos dando continuidade a uma série sobre o pensamento de Jim Collins. Por que estou falando sobre Jim Collins? Eu tive a oportunidade em 2010 de fazer um curso de 1 dia e meio com o Jim Collins em São Paulo. Foi um grupo muito seleto, cerca de 45 executivos de grandes empresas brasileiras, e eu pude fazer esse curso. Foi uma grande oportunidade e o Jim Collins ele é considerado uma das maiores autoridades do mundo na área de gestão empresarial, de planejamento e de liderança. Então, é uma pessoa que vale a pena a gente escutar, aprender com a sua bagagem, as suas experiências. Os estudos que ele já fez são referência para as grandes empresas americanas, grandes empresas multinacionais, estão sempre convidando o Jim Collins para participar de debates, para fazer conferências. Então, é alguém que vale muito a pena conhecer, se for possível, e mesmo que não seja possível conhecer pessoalmente, beber na fonte no sentido de buscar o seu conhecimento através dos seus livros, que todos os livros do Jim Collins foram best-sellers do ponto de vista de referência para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. Em 2010, quando a gente fez esse curso, tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre diversos assuntos. Falamos nos vídeos anteriores sobre a questão de que qualquer empresa pode quebrar, independente do tamanho. Pode ser uma gigante, uma empresa de muitos bilhões de dólares, mesmo assim ela pode falir. Então essa foi a tese dos primeiros vídeos que a gente conversou e falávamos inclusive dos estágios do declínio, né? Que a empresa não desaparece da noite para o dia. Existe um processo para que essa empresa vá deteriorando até chegar a um estágio em que ou ela se recupera ou ela desaparece ou fica condenada à irrelevância. E terminamos esse contexto que a gente abordou nos primeiros vídeos e falando da importância que o Jim Collins deu à figura do líder, né? De que o líder das empresas, ele tanto podia afundar as organizações, como ele também poderia tirar a empresa da bacia das almas e fazer ela se recuperar. Aproveitando esse contexto da figura do líder, aí eu resgatei uma fala dele, uma apresentação que ele fez sobre a Xerox, a empresa, né? A empresa passou por sérias dificuldades nos Estados Unidos, até que a Annie Mulcahy assumiu o cargo de CEO. Isso foi em 2001. Ela recebeu uma empresa atolada. Essa empresa estava no estágio 4. Se você assistiu os vídeos anteriores, falamos de estágio 1, 2, 3, 4, estágio 5, que já é o estágio terminal, quando a empresa já está prestes a falir. Então ela recebeu uma empresa atolada no estágio 4. As perdas acumuladas eram de 273 milhões de dólares. As ações da Xerox haviam caído 92% em menos de 2 anos. Imagine, 92% em menos de 2 anos. Dá para lembrar hoje, não dá? Nosso estudo de caso aconteceu com a Xerox, algo parecido, tá vendo? Havia uma destruição de mais de 38 bilhões de dólares em valor aos acionistas. O coeficiente de endividamento da Xerox excedia 900%. 900%. A Moody classificou as obrigações da empresa como título de segunda linha. Veja que história parecida com a Oi. Eu não tinha me dado conta quando eu comecei a fazer o vídeo, mas agora a memória está voltando e não dá para deixar de fazer a comparação.
Com 19 bilhões de dólares de dívidas e apenas 100 milhões de dólares de caixa, a presidente da Xerox descreveu a situação que encontrou como um filme de terror. Ela era uma executiva que havia sido desenvolvida dentro da própria empresa, trabalhava por quase 25 anos na Xerox em vendas e recursos humanos, sem chamar a atenção de fora. Ela então assumiu a empresa e, quando a Newsweek a procurou, ela se recusou a ser entrevistada sobre seu estilo de gestão. Com efeito, encontramos apenas 4 artigos sobre ela durante seus 3 primeiros anos como presidente da empresa, um número surpreendentemente pequeno, levando em conta como poucas mulheres se tornaram CEOs de célebres empresas na lista da Fortune 500. Ela passou 2 anos sem tirar um único fim de semana de folga, fechou vários negócios, inclusive a unidade de impressoras a jato de tinta que ela havia defendido no início de sua carreira, e cortou 2,5 bilhões de dólares de estrutura de custos da Xerox. Além disso, foram necessárias essas medidas, foram todas necessárias para impedir a total catástrofe da empresa. Durante seus dias mais difíceis, a Xerox se viu diante da ameaça concreta de falência. Para 2000 e 2001, a Xerox declarou um total de aproximadamente 367 milhões de perdas. Em 2000, a empresa declarou lucro, com um excesso de 1 bilhão de dólares. Então veja que 2000 e 2001 declarou 367 milhões de dólares em perdas. Quando chegou em 2006, a declaração da Xerox foi de lucros de 1 bilhão de dólares. Em 2008, a revista Chef Executive nomeou a Mulcahy a CEO do ano. A Xerox, a Nucor, a IBM, a Texas Instruments, a Pitney Bowes, a Nordstrom, a Disney, a Boeing, a HP, a Merck. O que essas empresas têm em comum? Cada uma delas passou por pelo menos uma gigantesca queda em algum ponto de sua história e se recuperou. Cada uma delas teve uma grande queda, quase faliu, mas conseguiu se recuperar. Em todos os casos, um fato foi característica presente: o surgimento de grandes líderes para romper com a trajetória de declínio. Eles se recusaram a abrir mão da ideia não apenas da sobrevivência, mas também da derradeira vitória, apesar de liderarem sobre as mais extremas condições. E como Mulcahy, esses líderes utilizaram o declínio como um catalisador. Como disse Dick Clark, o diretor de produção de longa data da Merck, que se tornou depois CEO da empresa. É terrível desperdiçar uma crise. Lembre-se da filosofia de Gessner. Os líderes certos têm senso de urgência, em bons e maus momentos. Os líderes certos têm senso de urgência, em bons e maus momentos, seja diante de uma ameaça ou uma oportunidade. Em qualquer circunstância, eles têm senso de urgência. Eles são obcecados, atormentados pela compulsão criativa e por uma motivação interna pelo progresso que se mantém constantes diante de uma ameaça ou não. Criar uma crise quando não existe uma, ou gritar que estamos em uma plataforma em chamas, prestes a entrar em colapso em um incêndio espetacular, só cria ceticismo. As pessoas certas impulsionarão aperfeiçoamentos, independentemente de estarem ou não em uma plataforma em chamas, e não são muito afeitas à manipulação. Então, o que o Jim Collins destaca nessa leitura desses cases, e isso foi muito interessante de ouvir,
porque ele trazia essa história de grandes empresas, de grandes corporações americanas, gigantes, e que todas elas tinham tido momentos de crise. Foi essa figura, a figura da liderança. E às vezes nós investidores que estamos aqui do outro lado do balcão, olhando apenas a ação, olhando apenas números da empresa, quase sempre a gente não dá nenhuma importância para essa figura, o líder. Quem são os líderes da empresa? Essa pergunta não é feita. Quem são os líderes da empresa? Quem está tocando essa empresa hoje? Isso é importantíssimo, porque são as pessoas que fazem toda a diferença nas organizações. Então veja, assim como essa mulher transformou a Xerox, tirou ela do fundo do poço, outros líderes conseguem fazer também trabalhos extraordinários. E aqui no Brasil, a gente está vendo agora a história de uma grande recuperação judicial, capitaneada, liderada pelo Rodrigo Abreu na Oi. É exatamente um perfil semelhante de alguém obstinado pelo sucesso, que está perseguindo a transformação de uma organização, não apenas para salvá-la, mas para fazer história. Os grandes líderes têm essa característica. Eles querem fazer história. Eles querem deixar uma marca. Eles querem deixar um legado. Deixar sua digital na história das corporações. Entendeu? Então, comecemos a prestar atenção nisso para que a gente, ao analisar uma empresa, ao escolher uma ação, analisar uma empresa, dediquemos um tempo para tentar saber quem são os líderes que estão naquela empresa. Ouvir entrevista, ler a respeito deles, procurar o máximo de informações sobre essas pessoas, porque no fundo, o êxito dos nossos investimentos vai depender muito desses líderes. São eles que vão fazer as organizações sobreviverem, crescer e perpetuar. São eles que vão fazer essas organizações crescer além do tempo. Ou também serão eles que poderão afundar as empresas, levar elas à bacia das almas, à irrelevância ou até mesmo à falência completa. Então passemos a prestar atenção nas pessoas, passemos a prestar atenção nesse subjetivo que não aparece nos balanços das companhias, mas que talvez seja muito mais importante do que apenas a frieza dos números. Prestemos atenção aos líderes das organizações. E aí o Jim Collins ele dizia o seguinte, que há vários níveis de liderança. O líder que faz a transformação das empresas, a grande transformação, são os líderes de nível 5. Ele diz que o mais comum são os líderes de nível 1, que têm altíssima qualidade, competência, capacidade técnica. Depois tem um nível 2 de liderança, que é um indivíduo talentoso, que colabora com o grupo. Existe um nível 3, que é um gestor competente, focado em resultados. Existe um nível 4 de liderança, que é uma liderança mais eficiente, que entrega mais do que se espera. Mas existe o líder nível 5. Esse sim é responsável pelas grandes transformações. O líder de nível 5, ele transcende o de nível 4. O de nível 4 é aquele que faz o que é certo, que faz além, entrega além das expectativas. O de nível 5 transcende a esse, do nível 4. E aí o Jim Collins diz, descobrimos que algumas características não são de fato essenciais. Ter carisma, por exemplo, isso não é tão importante assim. Ser um bom comunicador também não é muito importante. Ser um grande motivador também não. Os líderes das empresas excelentes, em sua maioria, não são carismáticos, nem grandes comunicadores. O que tem especial então? Pergunta Jim Collins. A humildade é um diferencial. A humildade é um diferencial. Nunca atribuem o sucesso a eles. Alegam ter tido sorte e destacam a participação dos outros nos resultados que eles alcançam. São pessoas que não buscam a promoção pessoal. São ambiciosas, pensam grande, sonham grande.
O Jorge Paulo Lemann sempre diz isso. Sonhe grande. Sonhar, pequeno ou grande, dá o mesmo trabalho. Sonhe grande, diz Jorge Paulo Lemann. Eles desejam realizar algo de grandioso para a sua organização, para a sua vida, para o mundo. Eles querem deixar um legado. Eles querem transcender ao seu próprio tempo. Entendeu? São pessoas que lutam pelos valores da organização. Conciliam humildade e vontade, determinação. Querem sempre mais. Não se satisfazem nunca com os resultados obtidos. Então eles estão sempre querendo mais. São apaixonados pelo que fazem. Apaixonados. O líder do nível 5 só existe quando existe amor pelo que se faz. O líder nível 5 sabe que sozinho não pode perpetuar uma empresa. Por ter visão de futuro, ele sabe identificar pessoas e desenvolver novas lideranças. Estão comprometidos com a perpetuidade de sua obra. Por isso formam novos líderes. Os líderes certos vão produzir resultados excelentes, porque eles não sabem fazer de outra forma. Possuem maturidade para reconhecer erros e acertos. Assumem para si os problemas e compartilham o sucesso com sua equipe. O crescimento acelerado pode ser perigoso. Muitas vezes é preciso segurar a velocidade do crescimento para crescer de forma estruturada e sustentável. O crescimento precisa ser sempre disciplinado, orgânico. O crescimento sem disciplina, sem planejamento, não nos leva ao sucesso. Se permitirmos que o crescimento supere nossa capacidade de dispor de gente preparada para conduzir o crescimento, vamos fracassar. Não pague para ver. Então aqui a gente faz uma reflexão sobre a importância dessa figura do líder e sobre a importância de formar pessoas. Então essa é uma questão muito importante. Muitas vezes a gente vê empresas adquirindo outras empresas, investindo sim, em expansão, e muitas vezes a gente olha assim, poxa, que legal, a empresa está crescendo, às vezes é um gigantismo que está acontecendo, mas às vezes isso não é saudável. Por quê? Porque você sempre vai precisar ter boas lideranças, e além disso, terá que ter tempo para formar novas lideranças. Nesse vídeo de hoje, eu quis chamar a atenção para a importância das pessoas, para a importância do líder. E aí faço um paralelo entre essa história da Xerox com a história da Oi. E trago aqui essa reflexão da importância da figura do Rodrigo Abreu para a Oi, assim como a Anne foi tão importante para a revitalização da Xerox, para a transformação da Xerox. Então é sempre assim, precisamos de grandes lideranças. E quando formos estudar uma empresa, quando formos pensar numa empresa para escolher uma ação, estejamos sempre atentos a isso, a perguntar quem são os líderes que estão nessas empresas. Eu preciso conhecê-los, eu preciso buscar informações, referências sobre eles, porque eles podem fazer a empresa crescer, mas também eles podem fazer a empresa ir para o fundo do poço. E aí a gente não vai junto. Então é preciso conhecer as pessoas. Esse vídeo de hoje do Jim Collins, do pensamento do Jim Collins, que eu compartilho com vocês, tem como grande lição essa. Eu preciso conhecer as pessoas. Muitas vezes os analistas, as pessoas de investimentos estão sempre olhando apenas os números da empresa. Os números contam uma parte da história, eles não representam o todo. E às vezes essa parte dos números é fria, quase sempre é fria, não conta toda a verdade. E, às vezes, uma grande transformação está acontecendo, para o bem ou para o mal. E essas transformações são sempre tocadas por pessoas. Então, dediquemos o nosso tempo também para pesquisar sobre a liderança que estão nessas empresas, porque elas vão determinar o sucesso das empresas e precisamos saber se vale a pena, então, aportar os nossos investimentos nessas empresas que são capitaneadas por esses líderes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.